Bom dia. Tá valendo a pena? Digam que sim. A gente preparou com carinho, então tem que valer a pena. Não é... É muito trabalho, muita dedicação e, como o Marcos falou antes, realmente é um privilégio para Caxias ter um evento desse com a qualidade que está organizado e com as presenças que a gente tem confirmadas. De fato, para quem viaja, participa de eventos e tudo mais, imagino que seja o caso de muitos de vocês, vocês sabem que não é fácil reunir esses nomes que a gente conseguiu reunir aqui. Então, antecipadamente, obrigada a vocês que já estão aqui e aos que vêm à tarde, que já tem um pessoal aqui que vai falar com a gente de tarde, né? Então, obrigada antecipadamente. Pessoal, para quem ainda não fez as suas perguntas, como a gente não tem muito tempo e tem muita pergunta, a gente vai focar nas perguntas que estão no Slido. Então, para quem ainda não fez pergunta e quiser fazer, a única forma vai ser por Slido. Segunda coisa, a gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas, a gente fica com o backlog dessas perguntas e depois a gente encaminha, se tiver alguma pergunta específica para algum dos palestrantes e a gente não conseguir fazer, a gente encaminha para eles pedindo uma resposta depois. Ou, alguns deles vão ficar aqui, eu acho que com a gente no almoço, não vão? Então, tem um tempinho para vocês baterem um papo se não tiver como responder tudo. E eu vou começar só por uma questão de organização, pedindo a vocês, eles estão perguntando se a gente pode disponibilizar as palestras depois. Então, em princípio, as palestras que forem disponibilizadas, elas vão ser enviadas pela SIC por e-mail para vocês, quando do envio também da pesquisa de satisfação, que vai ser feita por e-mail, né, Fran? Então, todo mundo se cadastrou, vocês vão receber um e-mail pedindo para preencher a pesquisa de satisfação e ali vai ter o link para as apresentações, tá bom? Enfim, acho que eram esses os recados. E o slide aqui travou, então vamos pelo outro. Eu vou começar pelas perguntas que tiveram mais likes aqui, que eu imagino que vocês estejam muito curiosos. Mas eu também preciso dizer para vocês que, pessoal, procurem eles para uma consultoria depois, se precisar e tudo mais, porque tem umas coisas aqui que eu acho que não vai rolar. Nós vamos precisar de uma contratação de serviço aqui para responder tudo. Mas, Alexis, eles estão perguntando, e a pergunta que mais aqui teve interação é como Paraguai e Bolívia, países como Paraguai e Bolívia, vem o e-commerce e as principais dificuldades para esses vizinhos, porque tu falaste um pouquinho de alguns países e eles gostariam de saber especificamente de Paraguai e Bolívia. É sempre assim, a gente vem preparado para uma coisa e a pergunta vem totalmente no outro caminho. Eu até fico curioso, quem fez essa pergunta? Eu trabalho calçados, né? E o meu foco principal são os mercados para a gente enxerga dificuldades. Por exemplo, o Bolívia é um país um pouco menos desenvolvido. O Paraguai está crescendo bastante agora. Então, se tem alguma coisa aí, principalmente de pesquisas nesses países, ou se a gente vem crescendo com e-commerce, ou se são coisas para mais além, para mais tempo, né? Legal. Não, eu acho que é uma pergunta interessante, para ser bem sincero, assim, dentro da nossa base, Paraguai e Bolívia são dois países que a gente tem uma limitação maior de pesquisa, né? Porque, em termos dos nossos clientes, são dois mercados que os nossos clientes acabam olhando menos, né? A gente acabou de incluir o Paraguai aí dentro da nossa lista de países pesquisados, de fato, daqueles 100, né, que eu coloquei. De forma geral, acho que a minha percepção é bastante limitada por conta disso, mas eu entendo que são economias que estão crescendo e até pela palestra que... Desculpa, oi? Christian, que o Christian deu, e ele comentou também, né, achei muito interessante a taxa de conversão, né, em termos de propostas de contatos que você teve no Paraguai e de contatos que de fato se transformaram aí em negócio, né, e a Argentina o inverso. Então, quando se fala em termos de e-commerce, a minha percepção é muito alinhada com isso, né, é um país que está crescendo a economia, mas que ainda tem uma barreira muito forte em termos de inclusão digital, uma barreira muito forte em termos de forma de pagamento também. E que, se por um lado isso é um desafio grande, por outro lado, isso também pode ser uma oportunidade grande no médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente viu empresas
com iniciativas muito interessantes. Você falou da Magazine Luiza, que eu acho que é um caso mundial, na minha percepção, de uma empresa física que se transformou e teve uma evolução digital, né? E uma das coisas que eles faziam era educar esse consumidor, do mundo físico, das lojas. Eles tinham uma área, né, de computadores, na qual você fazia as compras no próprio computador. Teve outras agências de turismo que também fizeram isso, de criar um modelo híbrido aí para educar o consumidor a se sentir mais confortável em fazer essa compra através do comércio online, né? Então, no curto prazo, a minha percepção, e acho que talvez o pessoal que tem uma interação maior com esses mercados, é de que o e-commerce é bastante nicho ainda lá, é bastante difícil de entrar através desse meio, mas no médio e longo prazo você pode estar criando um vínculo, um relacionamento com o consumidor local que pode te diferenciar no futuro, né? Essa é a minha percepção, tá? Não sei se ajudou, mas não sei se alguém tem algum ponto para complementar. Só complementando, até por experiência prática em Paraguai e Bolívia, são dois mercados que até na minha apresentação surgiram como os principais mercados da linha de gastronomia. São os principais mercados em que o Brasil exporta produtos nas classificações fiscais que eu trabalho. Então, eu também fui lá via Apex, eu fui lá fisicamente, percorri bastante esses dois países, e a minha percepção, infelizmente eu não tenho dados para te passar, mas ele é um mercado muito offline, principalmente a Bolívia, mais do que o próprio Paraguai. Para um exemplo de uma percepção, a grande maioria dos nossos clientes lá, que são clientes grandes, não digo todos, mas mais de 80%, não tem site e tem um e-mail lá, juan@hotmail.com. Então, a empresa ainda não tem o site, não tem nem o básico, e é o grande distribuidor para aquele mercado. E o consumidor final também vai muito nessa empresa. Então, acredito que vai acontecer, com certeza sim. Você pegar, por exemplo, a própria Bolívia, você tem a região de Santa Cruz de la Sierra, principal PIB daquele país. A agricultura lá é muito forte, tem muito brasileiro lá. O maior produtor individual de grãos lá inclusive caxiense, é daqui de Caxias, é o maior, não sei se é exportador, mas o maior produtor da Bolívia é um cara daqui de Caxias. Então, para alguns segmentos isso vai acontecer antes, para outros, e acredito que mais voltados ao consumidor final de massa, ainda vai demorar bastante. Mas, sei lá, daqui a 5 anos nós vamos estar falando diferente, mas hoje ainda a Bolívia é um país que ainda não tem tanto acesso, ele é mais offline do que online, mas eventualmente vai ter alguém que vai entrar no eBay, vai ter alguém que vai entrar num outro site que vai comprar, porém na proporção ele ainda é pequeno. Então, se fosse dar alguma recomendação de repente para o teu setor, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá dar uma olhada, Câmara Setorial lá é muito forte, entidades, exemplo da SIC, a Câmara de Indústria e Comércio da cidade de Santa Cruz de la Sierra faz um trabalho fantástico, então pode procurar eles e ver como seria a forma de acessar o trabalho. Eles fazem muito trabalho, inclusive de forma gratuita, porque eles têm interesse dessa interação com o Brasil. É um país, em termos de ambiente de negócio, muito legal, taxas de juros aí na faixa de 5%, 6% ao ano, conversibilidade de moeda bem tranquila, o maior banco da Bolívia, se eu não me engano, é o Itaú. Então é mais fácil ainda. Concorrência aí do Banco, de repente uma ideia para o Banrisul, né? Expandir as fronteiras. Legal. Christian, já aproveitando que tu está do ladinho, 2 perguntas para ti, porque são curtinhas, mas acho que são interessantes aqui, o pessoal quer saber. Primeira, se vocês possuem um setor de exportação para a parte burocrática do processo todo, ou se isso é terceirizado. E aí a segunda, eu acho que é uma curiosidade, mas eu acho que acaba sendo uma curiosidade de todos.
exigência do mercado nacional e do mercado internacional em relação à fotografia, difere, não difere? Sim, muito boa pergunta. Na verdade, nós não possuímos um setor de exportação, né? Tem uma pessoa que é responsável, que é a Amanda, que está aqui, e ela encaminha, né, e acaba encabeçando, né, toda essa parte. A gente cuida um pouco mais do desenvolvimento comercial, né, e um pouco mais de entender quais são as dinâmicas que os fotógrafos daquela região precisam, né, ter com relação ao nosso site. Então, essa é mais a nossa parte. Com relação à parte mais burocrática, nós temos uma pessoa, mas não um setor, né, porque isso também é uma coisa que está crescendo, é uma demanda que a gente está construindo. Eu acredito que, no médio prazo, a gente venha a ter um setor de exportação. Ainda não vimos essa necessidade, né, pela quantidade de pedidos que vem. Com relação à exigência, no nosso setor, especificamente falando, o mercado nacional ele está muito bem estruturado, né? Por exemplo, nós estivemos numa feira no ano passado, que ela era nos Estados Unidos, né, em Las Vegas, chamada WPPI, um dos maiores congressos que tem de fotografia no mundo. E nós fomos lá com a expectativa de ver produtos incríveis e uma coisa assim, que a gente sempre tem a mania de superestimar o que é de fora, né? E não foi o que aconteceu. A gente viu que tinham produtos, inclusive, com uma qualidade bem inferior, né? Claro, eles têm muito mais acessos à matéria-prima, então isso facilita em alguns pontos, mas o acabamento, era padrão, né, ao nosso, ou até mesmo inferior. Já com relação a esses países que nós começamos a atender, o nível de exigência ele não é tão alto quanto o do brasileiro. Né? Então, eles não têm ainda tanto a parte tecnológica quanto a parte de acabamentos tão desenvolvida. Então, a gente obviamente, o preço também acaba sendo um pouco mais baixo, né? Isso também foi um fator que dificultou um pouco e está, né, dificultando um pouquinho a nossa entrada com mais ênfase nesses países. Mas, respondendo efetivamente a pergunta, o nível de exigência desses países no nosso setor é inferior ao do brasileiro, que já está num nível bem interessante. Só complementando um pouquinho com relação à pergunta do nosso colega aqui, minha sugestão, né, é que talvez possa fazer um processo de desenvolvimento dessa cultura de e-commerce. É uma coisa que a gente tem feito, está fazendo no Paraguai, para que possa fomentar esse crescimento lá. Realmente, eles não têm ainda essa cultura e eu acho que é uma oportunidade. Eu enxergo como uma oportunidade no sentido de realmente desenvolver o mercado e poder oferecer. Eu acredito que daí acaba no teu setor sendo um dos pioneiros, que é o que a gente espera que seja também no setor fotográfico. A princípio era isso. Marcos, vou te fazer 2 perguntas rapidinhas para daí fazer uma mais complexa. Bem rapidinho, bate e volta. Quanto tempo de experiência tem no mundo, especificamente no e-commerce? Especificamente no e-commerce, 5 anos. Cada processo novo, desculpa que não tenho uma resposta rápida para essa pergunta, cada processo novo ele traz consigo uma cadeia de conhecimento necessária. Então, assim como uma empresa que fabrica, de manufatura no Brasil, ter que aprender a vender no mercado, se vai ter uma cadeia de vendas própria, ela vai ter que aprender a vender, mesmo ela já sabendo construir, já sabendo manufaturar. Quando essa mesma empresa vai para o exterior, ela vai ter que aprender a exportar. E quando ela vai para o e-commerce, ela tem que aprender a trabalhar no e-commerce. Então, não existe uma experiência de e-commerce desagregada ou separada da experiência de manufatura, de distribuição, de logística. Existem no mercado várias empresas principalmente de tecnologia, pessoal que faz sites, que faz aplicativos, que oferecem serviços de gerenciamento de e-commerce, até alguma coisa de Amazon. E o que a gente nota, já conversamos com várias delas, já trabalhamos com várias delas, o que a gente nota é uma dificuldade de ter um conhecimento geral de toda a cadeia
de fornecimento. Então, o pessoal entende de e-commerce, não entende de logística. Entende de logística, não entende de manufatura. Entende de manufatura, não entende de distribuição. E a gente nota que o principal diferencial dos processos que dão certo é justamente conseguir criar um grupo de trabalho que consiga entender as necessidades de cada elo da cadeia e suprir eles. E para conseguir fazer isso, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência. Agora tem que ser rapidinho, porque eu tenho que fazer a pergunta mais longa. Para vender em marketplace, todos os produtos precisam ter SKU ou GTIN? Não. Ó, viu? Pergunta não. Depois, mais informações sobre o assunto, procurem o Marcos. Eu falei que tinha que ser rapidinho. Na verdade, eu quero te perguntar, Marcos, está aqui. E aí eu queria também estender a pergunta depois para o Alexis. Como vamos ou podemos contornar, se é que isso é possível, o problema de logística, de correios, enfim, e de cross-border? Existem ferramentas disponíveis no mercado que são adequadas para cada tipo de processo. Da mesma forma que se eu for fazer uma venda, uma exportação para o Paraguai, eu não vou usar uma logística marítima, eu vou usar uma logística rodoviária. Para cada tipo de problema, para cada tipo de produto à venda no e-commerce, tu tem uma entrega diferente. Não existe, de novo, uma resposta única para essa pergunta envolvendo todos os produtos. Por exemplo, existe uma logística específica para produtos digitais. Eu lembro que até não muito tempo atrás, para fazer uma exportação de software, tu tinha que fisicamente enviar um CD porque o conhecimento de embarque daquele CD era necessário para o Syscomex. E se tu não tivesse aquele conhecimento de embarque, tu não conseguia cumprir tuas obrigações legais. Os sistemas eles vão se adequando e vão evoluindo conforme as demandas, conforme as necessidades do mercado. Então, sim, existem várias ferramentas, ou algumas ferramentas adequadas para cada tipo de produto. E, de novo, Marcelo, eu vou deixar o Marcelo responder essa pergunta de tarde. Voltando àquela minha comentário anterior, que a gente precisa de especialistas em cada elo da cadeia. Então, já que o Marcelo vai responder de tarde para a gente isso, eu vou fazer outra pergunta para o Alexis. Porque foi dentro da tua palestra que veio aqui o questionamento. Como é feito o fechamento de câmbio no e-commerce? Vamos ver se o Alexis consegue ou se alguém ajuda ele aí. Alguém que tem mais experiência no operacional. Marcos. Volta. Fechamento de câmbio no e-commerce ele é bem interessante, porque tem poucas ferramentas para efetivamente fazer esse processo. Tu não escapa de fazer um câmbio. Tu até pode usar alguma ferramenta para fazer uma venda por cartão de crédito, por exemplo. A gente já fizemos várias dessas. Se tu fizer uma venda direto por cartão de crédito, aí tu não precisa fazer o fechamento, mas tu vai ter que comprovar esse câmbio na hora de fazer a exportação. Se tu usar uma ferramenta que nem o PayPal, o Payoneer, o eBanks, tu vai ter, para trazer o dinheiro para o Brasil, tem que fazer um processo de câmbio. E sem puxar o saco, eu vou recomendar os serviços do Banrisul, que são muito bons nesse sentido. Guilherme. Qual ferramenta paga de análise de mercado você utiliza para analisar NCM? Acho que está ligado. Ferramenta paga, deixa eu pegar a ajuda dos universitários. Depois tem na minha apresentação, ela tem se ela for, eu posso depois complementar, mas ela tem nos comentários dela, ela tem 3 ou 4 ferramentas pagas para fazer análise de NCM. Agora, como quem faz a parte operacional não sou eu não vou saber responder. Mas para cada país ou para cada grupo de países você acaba utilizando uma dessas ferramentas. Eu prometo depois na apresentação eu consulto as bases e passo exatamente para cada mercado qual ferramenta que nós utilizamos. São basicamente 3 ferramentas. Para alguns países nós conseguimos ver o detalhamento do que cada importador trouxe, inclusive com o detalhe de preço
descritivo do produto assim é fantástico. Para alguns países, como no próprio Brasil, que existem algumas restrições legais quanto a isso, quanto ao segredo industrial, você não consegue. Então, tem países que a aduana é mais aberta, como Chile, Peru, próprio Estados Unidos, você consegue esse nível de detalhe, mas depois no envio da apresentação eu prometo detalhar essas ferramentas. Questão de custo, às vezes tem que verificar se vale a pena a empresa contratar ou contratar uma consultoria, porque essas ferramentas elas não são baratas. Então, às vezes você, para ter acesso a essa ferramenta, você paga lá uma anuidade de $2, $3 mil para você ter acesso a um grupo de países limitados. Então, teria que verificar essa questão do custo-benefício. Se isso para a empresa for um empecilho muito grande, sugiro também ir atrás de algumas empresas de consultoria de comércio internacional que têm acesso a essas ferramentas e podem disponibilizar o acesso a vocês. E o Exporta RS, que é aquele programa que eu mencionei, ele tem acesso a essas ferramentas e esse estudo ele é um pouquinho demorado, mas eles fazem esse estudo para vocês, inclusive dizendo quem são os principais importadores, os principais exportadores, feiras de negócio, qual que é uma breve dinâmica de cada mercado. Então, forma gratuita de acesso a ferramentas pagas seria através do Exporta RS. Alexis, qual a importância de investir em segurança da informação para transmitir confiança para o consumidor no cross-border? Acho que é toda a importância, né? Eu até falo isso como uma empresa de informação, né? Segurança da informação é tudo no âmbito do e-commerce, de forma geral. A gente falou bastante em confiança, em reputação. A partir do momento que a gente tem algum problema com a informação do nosso consumidor final, a nossa reputação vai por água abaixo, né? A gente trabalha com algumas tendências, mega tendências aí em termos de hábitos e percepção dos consumidores, e hoje com as redes sociais e toda essa capacidade de conectividade e rapidez da comunicação, rapidamente negócios enormes vão por água abaixo por conta de protestos, de hashtags, né? A gente viu um caso emblemático, foi a Lego, que tinha uma parceria enorme e histórica com um jornal britânico, que eu esqueci o nome, um jornal bem de ultradireita, e aí em algum momento que eles eram contra a imigração e tudo mais, em algum momento alguém levantou a mão e falou: como que vocês, Lego, que se dizem uma empresa inclusiva, né, apoiam um movimento tão contra a imigração e tudo mais? E rapidamente eles terminaram com essa parceria histórica, né, que existia desde a década de 70. Então, qualquer ferimento aí que o consumidor sinta em termos da sua privacidade, da sua informação, isso vai ser rapidamente disseminado, né? Então, isso é de extrema importância, na minha opinião. Estamos quase terminando, porque o nosso tempo está... Já vieram me cochichar aqui que está acabando, mas eu queria te perguntar, porque eu acho que isso é bem importante, principalmente porque a gente vai falar de cross-border de tarde também, e eu acho que esse assunto vai vir à tona. Marcos, tu acredita que a venda exclusiva por marketplace é viável? Ou ainda precisa oferecer produto em loja para fortalecer a marca? Depende. Existe uma tendência de lojas físicas, que nem o caso do Magazine Luiza, migrarem para o e-commerce. Só que o consumidor da loja física ele não some. Então, para a maior parte dos produtos, a gente ainda quer pegar o produto na mão, testar ele, olhar ele, porque uma foto, um vídeo não diz tudo. A gente ainda, como ser humano, dá valor para o toque, para a interação, tanto com o produto, às vezes, como um vendedor. O que existe é uma tendência chamada multi-channel, onde o mesmo produto, a mesma marca, está à venda em vários canais. Então, está à venda no canal
online, está à venda na loja física, está à venda via distribuidor. A própria Amazon, agora, com a aquisição da Whole Foods, que é um supermercado upscale nos Estados Unidos, está colocando seus produtos, os produtos Prime, de marca Amazon, à venda na Whole Foods. Então, tu pode comprar o produto e levar para casa, ou tu pode fazer o pedido dentro do mercado para ser entregue na tua casa pela Amazon. Reconhecendo, então, a necessidade ou o valor de realmente o pessoal pegar o produto na mão, conhecer ele, sentir ele. Então, essa tendência do multi-channel, ele está permeando toda a indústria de e-commerce. A gente fala de e-commerce, a gente fala de marketplace, a gente fala de redes sociais, de loja física, de distribuidores. O consumidor, inclusive por demanda, por facilidade de acesso às empresas e por ter cada vez mais uma voz ativa via rede social, via WhatsApp, ele está demandando um serviço diferente dos fornecedores. E nada melhor para demonstrar isso do que toda essa movimentação política que o Brasil está tendo exatamente agora. O consumidor está demandando que o produto esteja disponível em vários canais. Existe um nirvana, que é mais uma teoria do que uma ideia para ser implementada, chamada Omnichannel, onde o produto ele vai estar disponível, ele estaria disponível em todos os canais possíveis, tanto digital quanto físico, com uma comunicação perfeita também por vários canais com o cliente. E é praticamente uma utopia, mas é para isso que serve uma utopia, para dar um horizonte para a gente conseguir correr atrás. Então, sim, é importante ter uma presença online, mas é importante também ter uma presença física. É retroalimentado e uma fortalece a outra. Rapidinho, deixa o Alexis complementar. Acho que até dar um exemplo prático aqui. Essa calça que eu estou usando hoje, eu comprei numa varejista que chama Básico.com, lá em São Paulo. E a ideia, eu fui até a loja, testei a roupa, né? Eles não têm estoque na loja. A ideia da Básico.com é você ter poucas roupas, mas roupas que durem muito e que combinem com tudo, né? Eles não têm estoque. Você vai lá e você testa a roupa e você faz a compra lá pela internet. Né? Então, a ideia do Omnichannel, né? A ideia de você estar ao mesmo tempo nos dois canais. E você recebe essa compra em casa. E o pós-atendimento, a relação com o cliente é feita através da internet. Né? Então, eu recebi um pacote dizendo um monte de coisas bonitinhas, depois você recebe um e-mail com cupom, com não sei o quê. Então, pensar que a estratégia com canais, ela não tem que ser pensada separadamente. A experiência do consumidor é uma só. Então, ela tem que incluir todos os canais. É isso que é a ideia um pouco do multicanal ou do omnicanal. Né? Legal. Gente, para terminar, a gente vai ter que ser rapidinho. Eu estou no rapidinho, né? Mas o rapidinho está levando tempo, mas não tem problema. Eu acho que o Guilherme pode ajudar um pouquinho nessa. Como fazer para obter retenção de cliente depois da primeira venda, já que vocês estão trabalhando aí com os mercados internacionais? Tem que esperar uns segundinhos. Não? Foi. Agora foi. Obrigado. A retenção, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que nós estamos fazendo negócios pessoas com pessoas. Tem todo um aparato de tecnologia, tem muita coisa acontecendo, mas eu vendo lá um forno para um padeiro. Eu vendo alguma coisa para uma indústria que vai instalar esse produto e alguém vai utilizar. A retenção nossa passa basicamente pela comunicação. Basicamente você vê, olha, o produto ele está sendo utilizado da forma certa, ele te atendeu, como é que está o pós-vendas? Uma das coisas, principalmente em venda de produtos técnicos que você se preocupa, eu vendo o produto já com um pacote de peças de reposição, já com uma instrução de serviço, já com talvez se necessitar algum serviço mais técnico, já com uma recomendação de técnico
técnico aonde o cliente vai estar utilizando o produto. Então, a retenção passa por o cliente estar satisfeito por você superar a expectativa dele. Como que você faz isso? Fala com ele. Ferramentas tem N ferramentas, você pode fazer desde focus group, uma pesquisa, uma ligação, um WhatsApp, isso hoje está muito mais fácil e mais barato. Então, você falando com o cliente, ele estando bem atendido, ele invariavelmente ele vai comprar de você novamente. Então, a recomendação é fale com o cliente e com o usuário final. Entenda as dores que eu comentei na apresentação, entenda as dores dele, o que realmente está apertando o sapato dele e resolva isso. Você entregando isso e mantendo esse relacionamento constante com ele, ele vai voltar a comprar de você. Não adianta você vender o produto e nunca mais aparecer. Daqui a um ano você liga para ele, por que você não comprou de novo de mim? Ou daqui a 2 anos entra alguém, faz uma varredura na sua base de dados e diz, olha, você nunca mais, você vinha vendendo e não vendeu mais para o cliente. Depois que isso aconteceu, é tarde demais. Então, você tem que criar rotinas de atendimento ao seu cliente. E conforme isso vai acontecendo, você pode ter parceiros locais, aquela pessoa que fala a linguagem do cliente para fazer esse acompanhamento. Eu só gostaria de complementar. Na GoImage a gente colocou um setor, daí sim é um setor chamado Customer Success, que ele faz parte de um projeto de inbound marketing, como eu comentei aqui na apresentação, e ele tem justamente ter esse acompanhamento e fazendo com que o cliente tenha sucesso na empresa. Mas esse sucesso ele é um pouco diferente do conceito de pós-venda. Ele não tem só o objetivo de vender na mesma base, mas ele tem o objetivo sim de estar alinhado com a estratégia do próprio cliente, né? Então isso tem ajudado a fazer a retenção dos clientes, tanto que o nosso ticket médio de venda é de por volta de R$230, e então aquele valor que eu mostrei são vendas, inclusive, recorrentes, né? Então, o cliente que comprou a primeira vez, através desse Customer Success, a gente conseguiu acompanhar. Então, eu acredito que cabe colocar, ou pelo menos moldar um setor parecido com esse para a retenção dos clientes. Tem funcionado bem para a gente, pelo menos. Começa contigo, então, já, Cristian, para fechar. Uma dica. O maior cuidado que deve ter com a sua marca quando começar a vender online. Uma dica só ela é um pouco mais complicado, mas o que eu percebo que para nós a gente deveria ter prestado mais atenção é, de fato, o fator cultural de cada país. Eu acho que um estudo um pouco mais aprofundado, aproximando a marca com aquele país, eu acredito que possa ser uma coisa que quebre barreiras desde já. Então, eu acredito que o estudo, né, a dica que fica, pelo menos no nosso caso, é o fator cultural, o fator de estudo de como é o comportamento do consumidor naquele determinado país. É o que eu poderia... Guilherme, tua dica? Planeje bastante, você vai errar, mas corrija esse erro da forma mais rápida possível. Acho que a minha dica é essa, planeja, você vai errar, quando erra, resolve para ontem. Paciência, persistência e produtividade. Essas são as chaves aí para um relacionamento legal com o mercado. PPP. Alexis, tua dica? Minha dica vai em linha com o do Christian. Foco no consumidor, acho que esse é o principal ponto. Eu gosto da ideia de riscos calculados, riscos controláveis, né? Então a gente não pode ter medo de assumir riscos e errar, faz parte do processo de inovação, mas a gente tem que criar riscos calculados. E todas as informações, elas sempre vão ser, todas as tomadas de decisões, elas sempre vão ser melhores quando baseadas em informações. Então, levante o máximo possível de informações que você conseguir sobre o mercado, sobre o consumidor que você está querendo entrar. Marcos? A minha dica são duas: dedicação e proatividade. O comércio online ele é essencialmente passivo.
entre aspas. A gente bota o produto na rede e espera alguém clicar, eu quero comprar. Por mais que tu tenha vários robozinhos e motores promovendo esse produto, e cada produto vai ter uma estratégia diferente, enquanto o teu cliente não clicar no quero comprar, tu nem sabe que ele existe. Então, dedicação para apresentar teu produto da melhor forma, adequar teu produto da melhor forma, aceitar o feedback do mercado e proatividade para não ficar sentado esperando. Para criar maneiras, criar estratégias de realmente fazer a tua imagem, o teu produto, a tua marca chegar na mão do teu consumidor. Isso pode ser a partir de um SEO, de um AdWords, de alguma outra ferramenta específica de marketplaces, mailing. Tem N maneiras, e é claro, cada produto vai ter uma estratégia diferente, de fazer o consumidor olhar para ti. Então, dedicação e proatividade nesse sentido. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que foi muito rico. A gente não tem mais tempo para perguntas, elas ficam aqui. Eu tenho certeza que, até pelo teor das perguntas, tem várias delas que a gente vai poder fazer hoje à tarde ainda, para o João, para o Marcelo, enfim. Algumas bastante específicas, eu tenho certeza de que vocês podem, inclusive, pegar o Marcos, o Alexis aqui agora na saída e perguntar, enfim. Fiquem à vontade para isso. E a gente volta, então, a Fran vai dar agora as indicações para a gente de quando nós temos que voltar, porque apesar de a gente ter tido um bom tempo para coffee, um bom almoço é importante também para a gente se manter aí bem acordado durante a tarde. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Foi sensacional poder ouvir vocês, sensacional poder ouvir esse pessoal que é daqui, né? E eu acho que isso é muito legal. A gente tem que valorizar também o que é nosso e estaremos reunidos de tarde para conversar mais um pouquinho. Obrigada por enquanto.